Olá, eu sou a professora Eliana Santos Isidoro, leciono na Escola Pastor Joaquim Rodrigues da Silva, do município de São Vicente. E bem-vinda a mais uma aula de ciências. Também não sou professor Ricardo. Essa professora Jaqueline é terrível, né? Então, a professora Jaqueline e eu iremos dar continuidade às aulas de ciências para o 8º ano. Nós estávamos no 9º ano e agora viemos para o 8º. Espero que vocês gostem, espero que vocês curtam bastante essas aulas, principalmente essas, né? São as aulas mais esperadas do ano. Bora lá? Hoje iremos falar sobre os métodos contraceptivos. Ai, que nome é esse? O que será isso? Bom, e um pouquinho sobre gravidez na adolescência. Bora falar disso? Temos dados alarmantes da Organização Mundial de Saúde, a OMS. Nesses dados do relatório de 2018, mostra que o Brasil está com uma taxa de gravidez na adolescência superior à América Latina e o triplo dos Estados Unidos, com uma taxa de a cada 1.000 meninas nascem 68 bebês. É muita coisa, gente. E essas meninas estão na faixa etária de 15 a 18 anos. Então, isso é preocupante. Bom, isso traz um alarme, porque nessa faixa etária ainda falta muita base mental, psicológica, física e social. Para com os cuidados consigo mesma e com o bebê. E isso vai repercutir em vários aspectos na sociedade, em vários aspectos na sua vida. Então, a gente precisa falar dos métodos contraceptivos, porque esses dados alarmantes, a tendência é piorar. Então, o adolescente ele precisa ter esse conhecimento. O adolescente ele precisa ter esse conhecimento porque em algum momento da vida ele vai ter que tomar uma decisão, sem pressão, mas vai ter que tomar uma decisão sem a pressão de amigos, sem a pressão social, né? Então ele vai ter que tomar uma decisão principalmente em relação aos métodos contraceptivos, porque a partir do momento que entrar na vida sexual, ele vai ter que se prevenir, se proteger, não é verdade? Só que precisa sempre buscar, né, a orientação de um especialista e de um médico, isso sempre. Os métodos contraceptivos iremos dividir em 4 grandes grupos. Nos grupos dos hormonais, métodos naturais, métodos de barreira e métodos mecânico ou definitivo ou cirúrgico. Irei explicar um por um agora para vocês sobre esses métodos. Esse assunto é sério, né, gente? Então, vamos lá. Dentro dos métodos contraceptivos, temos os métodos eficazes e os métodos nada eficazes, tá? Então, dentro dos eficazes, nós temos a camisinha, o DIU, os espermicidas, a esterilização, o método hormonal, né? Dentro daqueles que não são eficazes, a tabelinha, a pílula do dia seguinte, que é a pílula emergencial, coito interrompido, né? Então, temos aí esses e outros também, mas iremos falar somente desses, tá? Eu irei esmiuçar esses métodos com vocês. Bora lá? Vamos falar do método de barreira. O método de barreira, por exemplo, a camisinha masculina ou a camisinha feminina é o melhor método. De todos os métodos que existem, é o melhor de todos. Porque a camisinha ela vai impedir
além de uma gravidez indesejável, né, também uma DST, uma doença sexualmente transmissível, como a AIDS, sífilis, gonorreia, HPV, que é o papilomavírus humano, né? Então, a camisinha é o melhor método de barreira que existe. Depois, temos o diafragma. Normalmente, o diafragma, ele, com uma orientação médica sempre, ele é introduzido na mulher junto com um espermicida, para que o espermatozoide ele fique impedido de ultrapassar e até o útero. E se algum tentar ultrapassar ali, tem o espermicida que vai interromper isso. O DIU, que é esse dispositivo que é introduzido no útero da mulher, então esse daí já é um método que tem que ser feito numa clínica com médico especializado, então tudo tem que ser feito direitinho. E a camisinha feminina, que eu já falei, é o método de todos, é o mais eficaz. Nossa, são tantos métodos. Então, vamos lá. Método mecânico ou definitivo ou cirúrgico, né? Na verdade, é um método cirúrgico esse daqui. Se chama laqueadura. Vai dar um corte na tuba uterina, nos dois lados da tubinha, né? Então, aqui o meu braço é como se fosse a parte aqui do meu braço, como se fosse a tuba. Aqui as fímbrias, né? Como se ela segura, não segura, mas é como se ela segurasse o ovário, né? Então, o ovário fica aqui, né? E ela fica aqui, né? Então, aqui no braço, né? É dado um corte e muitas vezes até amarrado. Eu vou mostrar para vocês um videozinho que acho que vai dar para entender um pouquinho melhor. Então, na mulher é a laqueadura e nos homens a temida vasectomia. Não é para ser temida não, tá? Porque isso daí não mexe nem um pouquinho com a masculinidade. Então, vai dar um cortezinho lá. Vamos imaginar assim, ó. Como se esse tubinho da caneta aqui fosse o canal deferente. Aí, tipo, dá um corte aqui, né? Dá um corte, tira um pedacinho, esteriliza as pontas, as duas pontinhas. Faz isso dos dois lados. É um método simples, não é muito agressivo quanto o método da mulher. Vamos assistir um vídeo sobre a laqueadura e depois sobre a vasectomia. Essa é a cirurgia de vasectomia. Então, dá um corte bem pequenininho. Então, nós temos aí sacos para o espermatozoide, passeando lá pelos canais deferentes, né? E o que o médico vai fazer? Fazer um corte, puxar o canal deferente, fazer o corte que eu falei para vocês, tirar um pedacinho, esterilizar. Vai fazer isso dos dois lados. Esterilizar, cauterizar, né? Para que não haja a infecção. E a hora que o espermatozoide for liberado, ele não vai conseguir passar. Na verdade, acaba até sendo também um método de barreira, né? Cadê o espermatozoide? Não consegue passar. Ele nada até ali, até o momento onde ele não consegue ultrapassar. Aqui nós temos o método de laqueadura, né? Que também é o corte dos dois lados. Nós temos aí o canal vaginal, o útero, as tubas uterinas e os dois ovários. Aqui o espermatozoide tentando passar, né? Ultrapassar barreiras aí para fecundar o óvulo. E aí o método que os médicos utilizam para fazer a laqueadura. Então, esse método dá o corte, né, e amarra. Esse daí também
Aí fechando o corte na barriga da mulher. Aqui ele abre, procura onde está, puxa com a pinça, amarra e corta. Esses são métodos evasivos, né? Vai um corte na barriga da mulher, normalmente um corte não muito pequeno, corte grande, né? Apesar que hoje em dia tem cirurgias onde os cortes são pequenos, mesmo assim é uma cirurgia mais invasiva, né? É muito mais perigosa do que a do homem. O homem, a cirurgia dele é muito simples. Estamos acabando, vamos lá. Métodos hormonais. Um dos métodos hormonais são as pílulas anticoncepcionais. Essas pílulas, elas têm hormônios, né? Hormônios femininos combinados, progesterona e estrógeno. Cada indústria farmacêutica aí vai utilizar de uma quantidade ou uma combinação de hormônios aí. Algumas mulheres passam mal, né, com esses hormônios, e aí elas vão testando aí outros estilos de métodos contraceptivos justamente por causa da pílula. Temos as injeções, que são aquelas, ai, dá até arrepio. Eu tenho pavor de injeção, gente, vocês não têm noção. Acho que eu vivo que nem essa criança aí. A injeção é mensal, também são hormônios combinados, ou trimestral. E sempre consultando o médico, tá? Aí o médico que vai definir aí qual o melhor e você, junto com você, qual seria o melhor. O selinho, que também é um hormônio, um dispositivo que também é colocado dentro do corpo para poder, na pele, né, por dentro da pele também, que vai liberando aos poucos o hormônio. E tem a pílula do dia seguinte. Essa pílula do dia seguinte, gente, esqueceu de tomar pílula anticoncepcional, teve relação sexual, vai lá e toma a pílula do dia seguinte. Mas a pílula do dia seguinte não é para ficar tomando assim, não, porque é muito perigoso, né? São hormônios, e os hormônios, eles mexem com a mulher, mexem com o homem, né? Então, na adolescência, aí, esses hormônios estão todos em ebulição. A professora Jaqueline já explicou essa parte para vocês, né? Que os hormônios, eles que vão fazer toda essa modificação química e física do corpo. Então, tem que tomar muito cuidado com todos esses métodos aí, e um deles é a pílula do dia seguinte. Okay? Existem também os métodos naturais, né? Então, não é um método eficaz, mas dependendo aí da situação da mulher, ela pode utilizar a tabelinha. O que acontece? A mulher que tem um ciclo menstrual regular, ou seja, todo dia primeiro ela menstrua. Então, ela vai contar, o ciclo da mulher, ele é sempre de 28 dias. Então, o que vai acontecer? Ela vai contar do primeiro dia que ela menstruou até o 14º dia. Quando chegar no 14º dia, seria o dia que ela estaria ovulando, liberando o seu ovócito aí. Só que aí a gente vai chamar, por exemplo, uns 4 dias antes do 14º dia e 4 dias depois do 14º dia, então vai constar como período fértil. Então, dentro desse período, então, por exemplo, do dia 10 até o dia 18, dentro desse período, é o período fértil da mulher. Se ela não quer engravidar, ela não pode ter relação sexual dentro desse período. Antes e depois, do dia 1º ao dia 9, mais ou menos, esse período ela fica mais sossegada. Do dia 19 ao dia 28 também ela fica mais sossegada, só que não é um método eficaz. Por quê? Porque existem mulheres que não são regulares, né? Não tem um período regular, e mesmo tendo período regular, isso daí pode variar também de mulher para mulher. Existe também o outro método,
que é o coito interrompido. Então, numa relação sexual, na hora que o homem vai ejacular, ele simplesmente para a relação, para o coito. Então, o nome se chama coito interrompido. Lembrando novamente que isso aí eu vou sempre bater na tecla e falar para vocês. Lembrando que a camisinha é um método de barreira e é o único que vai livrar todos de uma gravidez indesejável e de uma doença sexualmente transmissível, tá? Muita preocupação com isso. Lembrando também que as meninas evitem a gravidez indesejada. Lá no comecinho da aula, eu falei para vocês, né? A cada 1000 meninas nascem 68 bebês. Então, nós temos outros dados alarmantes, importante, né? As meninas saberem, os meninos também, né? Que a responsabilidade, se uma menina engravidar, a responsabilidade não é só da menina. Lembrando que muda totalmente a vida, né? A vida social, a sua vida vai mudar drasticamente, né? Uma responsabilidade muito grande, uma responsabilidade com o bebê, com a sua vida, com tudo. E segundo a Organização Mundial de Saúde, a taxa de gestação na adolescência no Brasil, como eu disse, ela é muito alta, com 400 mil casos por ano de gravidez. É muita coisa, gente. E isso porque esses dados, eles são de 2014, hein? Então, em relação à faixa etária das meninas, 28.244 filhos de meninas nascem, né, bebês de meninas entre 10 e 14 anos. Isso é muito grave, né? E 534.368 crianças de mães com idade de 15 a 19 anos. Esses são dados significativos, alarmante, né? Então, assim, nossas meninas, nossos meninos, eles precisam ser orientados, precisam saber, precisam ter o conhecimento, precisa aprender na escola e não na rua com os amiguinhos, tá? Porque o amiguinho, às vezes, ele fala amiguinho é um amiguinho só para dizer que é popular, que sabe de tudo. Ele não sabe de nada e às vezes vai mentir, enganar você. Então, é importante você ter esse conhecimento. Agora é com você. Acesse o blog e realize as atividades 67 e 68. Ficaremos juntos até o final do ano. A Jaqueline e eu, né, Jaqueline? Então, na próxima aula, iremos falar sobre um pouquinho mais sobre gravidez na adolescência, só que a gente vai falar das DSTs. Então, tchau, tchau, pessoal! Até a próxima aula. Espero que vocês tenham gostado.